pessoal. Estão chegando aí? Vou chamar a Juliana para participar. Oi, Ju. Oi, amiga. Oi, Olha meu cabelo amiga! novo. Como você está linda, toda maquiada. Pois é, que depois da live tem aniversário para ir. É, eu também, ó, já me maquiei também, já arrumei os cabelos. Mamãe tá on, fala aí. Mamãe tá on, tem que se cuidar, né, amiga? Uai, Dos claro. nossos- uma das nossas necessidades é essa, né? Ter esse tempinho aí pra gente, pra se cuidar, pra cuidar do cabelo, fazer uma maquiagem, fazer Com aquele certeza, faz muita reset diferença, né? aí, autoestima, né? Dá Faz um up. muita diferença. Vamos esperar mais um pouquinho para ver se mais alguém entra aí pra gente começar. Eu vi que tinha um pessoal mandando mensagem já perguntando. Vou ver se eu. Deixa eu ver se o André conseguiu entrar, que ele tá com a Bela. Já fica de olho, né? Ixi, Ju, caiu aí? Voltou. Não, eu fui mandar mensagem pra ele pra ver se ele conseguiu. Ah, tá. Vamos lá? Vamos esperar mais uns minutinhos. Acabou de dar 6 horas. E aí a gente espera mais um pouquinho, a gente já começa. Ver se vai chegar mais gente. Tô vendo aqui se chegou mais alguma mensagem. Peraí. Tá bom. A Laura hoje ela tava meio off, não sei se ela vai conseguir participar. Ela tinha ido, acho que, para uma fazenda, então tava com a internet meio ruim. O sinal fica difícil, né? É, mas vamos lá. O pessoal vai chegando aí aos poucos, a live vai ficar gravada também. Oi, Ju, então vamos conversar aí um pouquinho. A gente já tinha até entrado um pouquinho no assunto, né? Depois daquele Sim. post que a gente fez essa semana sobre a questão da culpa materna, que é uma coisa assim que muita gente fala. Eu acho que a gente fez 2 posts polêmicos, né? Recente aí sobre a maternidade ser linda e a maternidade real, que muita gente traz aí com um certo peso. E essa semana a gente falou um pouquinho sobre a culpa materna, né? Aquela frase que muita gente fala, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. E eu, pelo menos, não gosto Pesada, muito dessa né? fala, exatamente, é muito pesada. Eu acho que carrega um peso muito grande, não só pela culpa em si, né? Mas eu acho que acaba fazendo com que a gente tenha que se submeter a várias coisas sob esse pretexto de que a culpa faz parte. Então, já que a culpa faz parte, tudo tem que fazer parte, seja bom, seja ruim também, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho, porque gerou, né, bastante discussão, a gente recebeu muita mensagem, muita mamãe nova com bebezinho já sentindo o peso da culpa, né? Fala aí um pouquinho pra gente sobre isso e como que isso influencia na nossa saúde mental, como mulher, como mãe. Então, na verdade, né, a culpa ela é uma herança, né, que a gente já tem, né? Então é uma herança cultural, na verdade, né? Nós carregamos a culpa, né? E é algo que já a gente já traz há bastante tempo, né? E assim, a sociedade ela vende, né, uma maternidade é, muito fantasiosa, que foi até algo que eu comentei lá no post, né? A sociedade vende como se a maternidade fosse um mar de rosas. E na verdade não é, né? E por fantasiar demais, né? Por criar isso,
a gente acaba se cobrando muito, né? E eu falo isso porque, assim, é natural a gente se cobrar, né? Mas o mais importante que isso é a gente se responsabilizar por as nossas escolhas, né? A gente se conhecer, né? Reconhecer as nossas escolhas. Quanto mais a pessoa se conhece, né? Menos ela vai cair nessa da culpa, né? Como a gente conversou, Armadilhas, né? nessas armadilhas, né? E assim, de carregar esse fardo. Não, a maternidade ela pode ser leve e ela deve ser leve, né? Claro, existe um trabalho, né, diário. Você com dois, Mônica, você sabe que assim é um trabalho diário, não tem Olha, segredo. trabalhão, mais do que onde eu bato ponto para entrar e para sair. Exatamente. E é assim, 24 horas por dia, 7 dias da semana, mas que dá para ser um pouco mais leve, no sentido de, assim, buscar informação, buscar uma rede de apoio, né? Que pode ser um marido, uma amiga, pode ser uma prima, pode ser o vizinho, né? Lembrando que o Mas, assim, marido, a gente nem pode colocar como rede de apoio, né? Porque ele é pai. Então, ele tem que sim, dividir as obrigações, cuidar dos filhos. sim, E a gente fala muito também daquela questão da carga mental que a gente tem. E eu acho que isso é mais difícil de se livrar do que da culpa materna, né? sim. Porque a gente acaba assim, vai sair de casa, fez isso, fez aquilo outro, pegou não sei o quê, menino tá pronto. E a gente realmente Mas tem ter essa uma carga rede de mental, apoio facilita, né? É onde a gente torna mais consegue leve, né? ficar mais leve, a gente consegue tirar um tempo para se cuidar, né? A gente consegue tirar um tempo para se olhar, para estudar, para fazer algo que gosta, assistir uma série, né? Escutar uma música. Dá para ser leve, mas a gente também precisa assumir que a gente precisa de ajuda, né? E às vezes o Dá para assumir que deixar o filho na precisa casa de da ajuda é avó para ir passear um difícil. pouquinho. Exatamente, e às vezes assumir isso, né? Que eu preciso de ajuda, né? Eu preciso que alguém venha para tomar um café comigo para sair um pouco também daquilo, né? Só da maternidade, né? Porque é isso. Às vezes, quando você ganha bebê, né? Quando o bebê acaba de nascer, às vezes você precisa disso, precisa de uma amiga ali para ir comer um bolo com você, para conversar, para ajudar nas tarefas, né? Às vezes chega, você tá ali com a casa virada, né? Mas assim, a pessoa chega, vai ali, te ajuda, lava uma louça, segura o bebê para você tomar um banho. Gente, isso faz muita diferença e alivia essas mães, deixa tudo mais leve. Ô Ju, e você como psicóloga, né, acompanhando aí algumas mães, amigas também, né, mesmo não na função de psicóloga, mas na função de amiga, você Sim, vê assim que é difícil mesmo pedir ajuda? É difícil assumir que tá pesado? Eu tenho essa sensação de que às vezes a gente sim. quer abraçar Até e se sente meio porque, constrangido de pedir ajuda, né? então, mas porque tem aquela ideia fantasiosa de querer dar conta de tudo, né? E às vezes essa rede de apoio não é tão apoio assim, né? Porque começa. Tá ali por obrigação, né? Exatamente, começa a questionar até que ponto, né, essa mãe está fazendo o papel dela, né? Até que ponto, né, essa mãe está tomando as decisões corretas, porque entra nisso também, né? Então, às vezes por conta disso, né, por conta do medo do que o outro vai pensar, do que o outro vai falar, é difícil levantar a mão e pedir ajuda. É muito difícil. E eu sinto isso diariamente, né, dentro dos atendimentos, né? Eu consigo perceber isso sempre, né? Que a dificuldade maior é o pedir ajuda, muitas vezes. É chamar também o pai para responsabilidade. Porque, assim, tem uma ideia, né, de instinto materno. E isso não existe. Polêmico. Não Isso não existe. existe. É mito. Não Não, existe o de neném não instinto sai materno. e vira uma chavinha, né? Não Não. acontece isso. E tudo isso é construído, né? Então, assim, não existe isso de instinto materno, porque a mãe, né, sabe de tudo, porque a mãe sabe acalmar o bebê. Não. Tudo isso é construído. Se fosse instinto, seria para todo mundo. Todas as mulheres iriam querer engravidar,
né, iriam querer cuidar dos seus bebês. E essa não é uma realidade. Então é importante olhar o individual, olhar a história daquela mulher, olhar a história daquela família. Até porque a parentalidade também ela é construída. E todo E mundo aí ela não é aceita. construída quando a mulher descobre que está grávida, né? E o casal descobre que está grávido, né? Não existe Todo mundo isso. aceita, né, Ju, que o pai, ele não nasce pronto, que o pai tem os 9 meses ali, meio sem entender o que está acontecendo, a criança nasce, o pai não sabe o que fazer. E todo mundo aceita isso, né? Todo mundo lida muito bem com isso, todo mundo ajuda o pai, né? Quer ensinar o pai como fazer, mas a mãe não. Coitado, porque o pai trabalha e a mãe O está em pai casa de trabalha, licença. mas a mãe, todo mundo acha que assim, não, a mãe sabe, né? Exatamente. A mãe sabe dar banho, a mãe sabe carregar no colo, a mãe sabe dar mamar, a mãe sabe fazer tudo, mas não, a gente não nasceu com um programa ali, né? Que é só ligar, Exato. né? Não é bem assim, né? Então, tudo isso é construído, né? A parentalidade em si ela é construída. A mãe não nasce pronta, o pai também não nasce pronto, né? Tudo isso é construído diariamente, né? Então, é importante quebrar também esse mito, né? De que, instinto materno, instinto paterno. Não, gente, isso não existe. Isso é construído. E muitas mães se cobram, porque quando o filho Porque nasce, não não consegue tem, né? sentir aquele amor, né? Não consegue sentir aquele encantamento que todo mundo vende, né? E não é bem assim. Na verdade, as coisas vão acontecendo, né? Conforme aquele bebê chega, né? As coisas vão acontecendo, né? E essa parentalidade ela vai sendo construída. Mas assim, a parentalidade ela não é construída quando o bebê tá ali, né? Quando a mulher descobre que está grávida, quando o casal descobre que estão grávidos. Na verdade, a parentalidade ela é construída lá atrás, né? Então, quando você vê ali a forma como seu pai, né, cuidou de você, né? Você vai enxergando esses papéis dentro da sua casa. Quando você pega uma Vai boneca ficando aqui e dentro, né? nomeia, né, aquela boneca, né? Essa daqui é a Mel, né? A minha filha. E muitas vezes essa mulher ela cresce com isso, né? Que ela vai crescer, que ela vai chegar na idade adulta e que ela vai ter a Mel, né? E ela vai compartilhando isso com as amigas, vai compartilhando isso com o parceiro, né? E é onde muitas vezes acaba acontecendo aí a depressão, né? E muitas pessoas não entendem por que acontece uma depressão. E, na verdade, a depressão ela acontece muitas vezes até por isso, porque ela desenhou toda aquela vida, né? Que ela teria aquela menina, né? Que seria, o nome seria Mel. E aí, quando não acontece, não é que ela não ama o filho, né? Não é que ela descobriu que tem um menino e ela não ama, né? Mas foi um sonho que ela construiu a vida inteira, né? E E que desmoronou não ali, assim, aconteceu, né? desmoronou. E muitas pessoas também não entendem por que isso acontece. Então, assim, é importante quebrar muito essa visão cultural, né? Porque fantasia-se muito referente à gestação, à maternidade, né? E, na verdade, não é bem assim, né? É importante olhar a história de cada um. Ô, Ju, e assim, você falou um pouquinho aí de depressão, né? Explica aí pra gente qual que é a diferença, né, de depressão pós-parto e baby blues. Porque eu acho que, assim, o puerpério, ele é uma fase que a gente passa muito turbulenta, que muitas pessoas não entendem, passam, assim, meio atropelando, né? Num monte ali de emoções e muitas se esbarram aí com um quadro de baby blues, de depressão pós-parto, às vezes um quadro que vai estendendo, né, por bastante tempo. Como que a gente identifica isso, né? A diferença de um para o outro, como identificar isso e como buscar ajuda? Então, na verdade, o baby blues, ele é um curto período, né? A mulher tem crises de choro, ela tem emoções, né, muito afloradas ali, mas é por um curto período, às vezes de uma semana, né, de 10 dias. A depressão pós-parto, né, ela já estende um pouco mais, né, e ela
Na verdade, assim, eu não falo tanto de depressão pós-parto, por quê, Mônica? Porque alguns estudos indicam que, na verdade, essa mulher, muitas vezes, ela já iniciou, ela já teve sintomas na gravidez. Então, de 5 mulheres que têm depressão pós-parto, uma delas já apresentava esses sintomas na gravidez. Eles só pioraram, né, no E eles pós-parto. só pioraram, justamente por conta da romantização. Né? Muitas vezes, aquele profissional que está atendendo essa mulher, que está dando esse suporte para ela, ele não consegue enxergar que ela está com sintomas ali de depressão. E A aí família isso também vai não, porque tá todo estendendo. mundo muito feliz com a gravidez, tá todo mundo empolgado, né? Todo mundo só querendo saber do neném e a mulher vai ficando ali, tá às vezes meio esquecida. E eu acho que assim, nem se enxerga, né? Acho que assim, muito nesse contexto de gravidez, que tá todo mundo muito feliz, às vezes, né, como você falou aí, muitas já tem um quadro ali de depressão, às vezes não se manifesta tanto porque eu acho que aí já vem aquela culpa, né? Eu não posso sentir nada ruim, tô grávida, né? Exatamente. Meu filho tá E crescendo, aí, como que eu vou muitas ficar vezes, mal? essa mulher não procura ajuda por conta disso, né? Justamente porque ela percebe que todas as pessoas que estão ao redor dela estão felizes, estão comemorando, e às vezes ela não está. E aí tudo isso vai agravando, né? Vai se arrastando. E aí são 2 picos, né? Geralmente a mulher apresenta sintomas de depressão no início da gestação, né? E aí vai arrastando, e algumas apresentam no final, no último trimestre. Justamente por conta Já ali daquele no receio, né? De finalzinho. como vai ser a minha vida agora, né? O bebê tá chegando, o que eu vou fazer, né? Então, por isso que a gente fala muito sobre escutar aquela mulher, enxergar aquela mulher como um ser único. Porque nem toda grávida está feliz. Nem toda grávida vai ficar feliz com a notícia que E não tá tem grávida. obrigação de estar Não feliz o tempo todo, existe né? uma obrigação. Muitas vezes a chavinha vai virar para essa mulher no segundo semestre, no segundo trimestre, que é quando ela descobre o sexo, né? E aí ela já consegue imaginar as características desse bebê, já consegue imaginar o quartinho desse bebê, já conseguiu dar um nome para esse bebê, né? Então, às vezes, até mesmo a chavinha dela vai virar aí, vai virar no segundo trimestre. E as pessoas também não entendem por que demora tanto para isso acontecer. Porque acho que muita gente, né, logo que descobre o positivo, já fica muito feliz, que também não tá errado, né? E eu acho que as pessoas generalizam como se só isso fosse o certo, né? Qualquer Então, coisa diferente disso eu tá estudei um errado, pouco né? sobre a questão do planejamento, né? O planejamento familiar, né? E você planejar, né, já ajuda muito, né? Às vezes aquela mulher que conseguiu planejar aquela gravidez já ajuda muito porque ela já consegue imaginar, ela já consegue sonhar. Então a chance dessa mulher apresentar alguma alteração emocional significativa é menor. Não, faz sentido. Porque por mais que você deseje aquele bebê, quando você pega o positivo, você tem uma ambivalência, né? Que são 2 sentimentos opostos, tá? Ambivalência são 2 sentimentos opostos. Ao mesmo tempo que você tá muito feliz, você fala, meu Deus, eu não E imaginei que ia agora? ser tão rápido. Vou botar um filho no mundo. Exatamente. Imagina assim, E agora, imagina como as vai ser minha gravidinhas da vida, né? pandemia, né? Você teve aí a Bela em plena pandemia. Assim, já tem uma ideia assim de ter aumentado muitos casos de depressão? Porque eu fico pensando assim, gente, em plena pandemia, uma mulher grávida, tipo assim, o que vai acontecer comigo, com o bebê, né? Tem uma amiga que postou esses dias no Instagram, ela é pediatra, ela estava querendo engravidar, né, ano passado, começar, né, já a tentar, e ela fez um post falando que ela adiou esse sonho de engravidar por conta da pandemia, porque ela, como médica, pediatra, ela faz plantão em hospital, ela viu muitas gestantes com complicação durante, né, a gravidez, pós-parto, e ela ficou com medo, né? E ela preferiu adiar esse sonho. E assim, eu acho que isso mexe muito com o psicológico, né? Então, a demanda ela aumentou bastante, né, Mônica, por conta da pandemia. Mas eu
tem um olhar, né, mais voltado assim. Eu percebo que muitas vezes essas pessoas já tinham alguns sinais, elas já tinham alguns sintomas, mas com a pandemia fecharam-se os bares, os shoppings, os hotéis, né? Então essa mulher ela acaba Escancarou, né, os problemas, eu acho que assim, gritaram, né? exatamente. Então, foi onde os problemas gritaram. E aí ela sem esse tempo, né, para distrair, porque muitas falam, né? Ah, eu vou no shopping porque é a minha terapia. Com certeza você já ouviu falar isso. Ah, eu vou fazer umas compras porque é a minha terapia. Então, por conta disso, né, por conta dessa retirada, né, dessas opções para essa mulher distrair a cabeça ou para esse homem distrair a cabeça, né, aumentou a demanda. Mas por quê? Porque começou a entrar em contato com ele mesmo, né? Aquele indivíduo começou a entrar em contato com aqueles sentimentos, com aquelas sensações, com as emoções, que antes eram desconhecidas. Por quê? Ocupava-se tanto a cabeça com outras coisas que não olhava para o que estava sentindo, para aquilo que estava incomodando. Então, tudo isso, né, foi aflorando, né? E aí, por isso, aumentou, sim, a demanda, né, a procura por psicólogos, psiquiatras, por conta desses sintomas, mas porque muitas vezes já estavam lá e a pessoa não olhava. Ô, Ju, e me fala aqui uma coisa. A gente já é amiga, né, há muito tempo, então assim, a gente já bateu altos papos sobre psicólogo, terapia e tal, né? Mas eu ainda tenho, assim, um pouco a sensação de que isso não faz parte muito do dia a dia das pessoas no geral, né? Eu acho que ainda tem muito, assim, aquele receio de procurar um psicólogo, de fazer terapia, aquele tabu, assim, tipo, nossa, se eu procurar um psicólogo é porque eu tô doido, né? E Sim. às vezes a gente que tem um pouquinho mais de conhecimento, de conviver com pessoas ou que fazem terapia ou que são psicólogos, né? E de falar mais sobre isso, às vezes a gente acaba enxergando ali, né? Uma coisinha aqui, eu tô ali no coleguinha. Como a gente poderia, assim, ajudar, né, uma pessoa sem parecer tão assim invasivo e com aquele tom acusatório de, olha, eu acho que você tinha que procurar um psicólogo, você está precisando fazer uma terapia. Porque eu acho que isso não ajuda, né? Você virar para uma mulher e falar assim, olha, você devia procurar terapia, você tá meio precisando. Não vai ajudar, vai piorar. Como que a Não. gente poderia ajudar, né, uma pessoa assim a enxergar, ver que ela precisa? Qual seria assim, o melhor caminho que você vê para quem não tá tão assim dentro daquele contexto, né? Vai, não sou irmã, não sou a mãe, né? Não sou, né, tão parente próximo assim, né? Sou uma amiga, né? Sei lá, uma colega de trabalho. Como que a gente poderia auxiliar quando a gente identificar ali alguma possível necessidade de investigar Alguma, melhor? alguma alteração emocional, você diz? É, Ou até mesmo assim, pode ser, por exemplo, a eu tenho, pessoa tenho uma traz amiga. algumas demandas, né, que ela tem Por exemplo, sei dificuldade lá, para eu resolver. tenho uma amiga que tá sempre triste. Eu tenho uma amiga que toda vez que ela fala do filho dela, eu percebo um olhar assim estranho. Eu acho que ela precisava investigar melhor. Ela não sai de casa, tá tudo muito ruim. Aqueles sintomas que, tipo assim, tá com cara de que tem uma depressão aí. Mas pra mim, que sei um pouco do assunto, né? Ela não tá vendo esse alerta. Ninguém E olha, né, Mônica, do núcleo nela. tem outros sintomas também, que é a insônia, né? A ansiedade, que é muito alta, muitas vezes, né? Essa pessoa que ela não sabe que está com depressão, mas você percebe ela muito ansiosa, com medo do que vai acontecer lá na frente, né? Vê somente o lado negativo das coisas, não vê os dois lados, né? Então eu vejo, Mônica, que assim, muitas pessoas têm essa dificuldade de procurar ajuda. Quando eu tenho essa possibilidade, né? Até mesmo porque, assim, casa de ferreiro, espeto de pau. Espeto de para. Tanto de casa não faz milagre. Tem um monte de ditado para Exatamente. explicar. Então, você pode ir de uma forma amigável. Olha, você já pensou em procurar ajuda? Porque, assim, todo mundo tem problema. Só que existem aquelas pessoas que querem resolver e tem pessoas que não. Mas tem muitos problemas que a gente tem muitos assuntos que a gente tem que é difícil resolver sozinha. Uhum. E não vai ser uma amiga que vai te ajudar, não vai ser uma colega, uma irmã.
né, que vai te Por ajudar. melhor que sejam as intenções, né? Por melhor que sejam as intenções. Até porque, né, o profissional ele vai olhar sem criar aquela rotulação, né? Que foi algo até que a gente comentou esses dias, né? Que aquela frase, né? Amo meu filho, mas odeio ser mãe, né? Então, esse profissional, ele não vai olhar para você, nossa, como assim? Ela não gosta de ser mãe, né? Não, ele vai te ajudar a construir isso. O que que você não gosta? A se conhecer, a se reconhecer dentro daquele papel. Uhum. Porque é isso. Voltando lá, né, na questão como como a gente consegue chegar num diagnóstico, como a gente consegue perceber esse aumento, né, de depressão aí nas gestantes e nas puérperas, né? É justamente por isso, é olhando, é enxergando essa mulher, né? E muitas vezes falta isso. Falta um pré-natal psicológico também nessa mulher, né? Então, dá essa oportunidade para ela enxergar que assim existem outras formas de lidar com determinadas situações. Ah, porque eu perco a paciência muito fácil. Existe uma outra forma de você lidar com seu filho? Será que você não está reproduzindo aquilo que você teve na sua casa com seus pais? Dá essa oportunidade para essa mulher. Provavelmente. Dá essa oportunidade para essa mulher, vai Quanto mais a gente vai ajudá-la. estudando, mais a gente vai vendo que a gente só continua no Só ciclo, né? reduz. Sim, e não é errado, né? Se está funcionando, se te faz bem, ok, Se for um né? ciclo bom, tá Mas ótimo. algumas coisas a gente precisa ressignificar e às vezes ela tem alguma ferida, algum trauma lá de trás. Uhum. Então, por isso, né, que fala-se, as pessoas falam muito de depressão pós-parto, né? Mas às vezes esquece de olhar que essa depressão pós-parto pode ser algo que iniciou lá no comecinho da gestação, quando aquela E que mulher não teve o positivo. E que não está restrito também só ali aquele período pós-parto, Não, né? Às vezes não. a criança Ela está pode lá já desenvolver com um depois. aninho, dois, e tá lá aquele quadro já assim, estabilizado, né? Vamos dizer assim, instaurado, acho que é o melhor termo, né? Já tá com aquele quadro ali instaurado, a criança está fazendo aniversário e às vezes não se deu conta, né? Sim. Então é importante olhar para essas alterações emocionais que são mais significativas. Então, assim, tá com um choro um pouco mais persistente, perdeu a alegria de viver, não consegue encontrar felicidade em algumas coisas, né? Percebe que tem muita insônia. É importante procurar ajuda, porque somente um profissional vai E poder Ju, informar, né? Se essa mulher precisa ou não de acompanhamento, se ela precisa de medicação. E não é qualquer pessoa que pode medicar uma grávida, que pode medicar uma puérpera, né? Porque tudo isso vai passar para o bebê ou para o leite, né? De alguma forma. Então, e não por isso é adianta só o importante. chazinho da vovó, né? Ah, Não, toma um chazinho de camomila que passa, né? e nem Não, né? adianta somente a medicação, tá, Mônica? Porque assim, a medicação ela vai tratar os sintomas. Mas a causa Uhum, dessa depressão, né, somente com acompanhamento de um profissional que ela vai conseguir ressignificar tudo isso. uhum. E Ju, os nossos filhos, como que eles sentem isso? Que muita gente fala assim, ah, o filho sente tudo que a mãe sente. Se a mãe tá bem, o filho tá bem. Se a mãe tá mal, o filho tá mal. É verdade? É mito? É mais ou menos? Como que é isso quando Sim, a mãe tá mal pode mesmo, né? influenciar no desenvolvimento do bebê, tá, Mônica? Tanto a alta ansiedade como a depressão pós-parto, tudo isso pode influenciar no desenvolvimento desse bebê. Então, por isso é tão importante ter uma rede de apoio, né? Ter um pai ali que pode estimular, que pode ajudar essa criança a desenvolver. Ah, eu não tenho um companheiro, o meu filho não tem pai. Pode ser uma avó, pode ser um tio, né? Mas Uma ter amiga. alguém ali, uma amiga, mas ter alguém ali do lado para estimular esse bebê, para ajudar esse bebê, vai fazer diferença, porque tem até a dificuldade no vínculo, né, mãe e bebê, porque quando ela tá com uma depressão, ela não vai conseguir fazer esse vínculo com essa criança, né? E tudo bem, mas ele ter alguém ali, né, pode dar um outro sentido para a vida dele. E sim, influencia.
E como nós estávamos falando lá atrás da questão da parentalidade, assim como se quando a mulher engravida, ela precisa de uma atenção especial, toda a família precisa, né? Então, o marido precisa porque ele está gestando aquele bebê emocionalmente. A avó precisa porque assim, e agora, né? O que eu vou fazer? Agora eu sou vó, eu não sou mais só a mãe dela, né? Eu não sou só a mãe dele, eu sou a avó. Será que eu tenho idade para isso, né? E ela vai entrar em contato até com aqueles papéis que ela internalizou, né? O que uma avó faz, né? O que uma avó representa para o seu neto? Então é importante dar atenção para toda essa família, né? Porque E o para avó, marido também assim, precisa dessa atenção, muda né? O muito o pai papel, né? precisa. Muda muito. Ah, até ontem, igual você falou, né? Não é mais só mãe. Então, até ontem era a mãe da mãe ou a mãe do pai. Minha mãe, a Célia, acho que estão me assistindo. E agora virou vó. O que a Sim. avó faz de diferente, né? Tanto com o filho, com o neto, né? Tipo assim, agora eu tô com esse bebezinho aqui. Não é meu filho, eu não vou criar, eu não vou amamentar, né? Eu não vou educar. O que a avó faz com a criança e o que a avó faz com o próprio filho dela, né? Seja a mãe ou o pai do bebê. Eu acho que, assim, muda muito o papel e eu acho que, assim, corre-se também o risco das avós também entrarem naquela armadilha de se cobrar, de ter a culpa, porque eu imagino também que, assim, nesse momento que nasce ali o neto, também seja o momento que a avó vai Que ali ela nasce revisitar, como avó também, ela né? vai revisitar quando ela foi mãe, né? E talvez ali aqueles fantasmas da maternidade dela venham também com toda a força, né? Ali onde ela errou, onde ela não soube fazer. E eu vejo assim muitas vezes, né? E muitas discussões eu já vi assim, na internet nesse sentido, e muitas mães falando, né? Ai, porque minha mãe não aceita que eu tô fazendo diferente, porque ela fez tudo errado comigo, né? E aí acaba às vezes jogando um peso, né, na avó. Poxa, mas ela estava fazendo o que ela achou que era bom. E aí, se a gente vem agora, não, mas você fez tudo errado, eu quero fazer tudo diferente, porque eu sei fazer o certo. Pronto, aí bagunçou é tudo, né? Cai um peso na mãe, E cai aí um peso cria na um avó. conflito familiar, né? Aí é papo outra live, né? Sim. Já, já põe na agenda aí, ó. Um papo para a próxima live. Mas aí, pegando um gancho nesse assunto, eu pensei numa coisa aqui, até com umas coisas que eu estava conversando com algumas amigas esses dias, que a gente falou muito da rede de apoio, né? Como que a rede de apoio ajuda. Mas e quando a rede de apoio tá mais atrapalhando do que ajudando, né? Às vezes é aquela avó que que está insistindo que tem que fazer de um jeito diferente. É uma tia que fala, porque eu criei meus 10 filhos desse jeito, assim que é o certo. E a mãe tá ali com o filho nos braços, meio que sem saber o que fazer, começa a duvidar de si mesma, começa a duvidar das suas próprias escolhas e não sabe se defender, né? Não sabe defender o que ela acredita. Então, eu estudei, eu acredito nisso, eu quero fazer assim com meu filho, mas está todo mundo falando que é diferente, né? E eu vejo que, assim, que muitas pessoas, muitas mães, assim, ficam meio que reféns desse sentimento, né? Como que eu vou fazer diferente da minha mãe? Como que eu vou fazer diferente da minha sogra? E isso também influencia, né, Ju, na nossa Muito. saúde mental, Na né? E saúde como que a mental. gente consegue, como lidar com isso? Como se posicionar ali? Porque aí eu acho que entra num conflito, igual você falou, né? E Ju sumiu? Mas bem na hora da pergunta, capciosa para as vó. Aí, ó, minha mãe tá aí, minha sogra também tava aí, ó, vovó de plantão, tá aprendendo muito hoje. Aí a Ju vai e some. Não, travou aqui. Você estava Voltou? conseguindo me ouvir? Não. Eu não sei nem se você ouviu minha pergunta toda. Como que a gente Não, eu não pode, consegui porque como que travou a gente aqui. pode se posicionar, né? Como que a gente pode, assim, sem ferir, né, a avó e sem deixar a nossa própria voz morrer, né? Como que é o melhor caminho aí para equilibrar isso? Olha, Mônica, eu vejo que o melhor caminho é o autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, quanto
Ju, tá ruim. Ixi, caiu. Peraí que eu vou chamar ela de novo. Esperar ela voltar para terminar. E aí fica aí a finalzinho da nossa live. Para finalizar. Hein, Ju? Oi. Aí, voltou. Tá Finalização bom. para nós. Então, na verdade, quanto mais essa mulher se conhece, quanto mais ela sabe, né, sobre aquelas escolhas e ela se responsabiliza por aquilo, mais fácil de lidar com diversas opiniões que vão surgir no meio do caminho. Então, o conhecimento, ele é uma arma poderosíssima, né? Ele vai dar força para essa mulher, para ela lutar por aquilo que ela acredita, por aquilo que ela sabe que é o melhor para o filho dela. E acreditem, né, na sua intuição, acredite no vínculo que você cria com o seu filho, porque isso é único. Cada bebê é único, cada gestação é única. Então, a mulher acreditar que ela tem essa possibilidade, né, que ela sabe o que é melhor para o filho dela e se responsabilizar por isso, vai tirar todo esse peso. E é aquilo, o que serve, a gente guarda, o que não serve, a gente, com gentileza, descarta. E quando a gente tem essa informação, quando a gente tem essa segurança, que eu falo exatamente isso, né, para todo mundo, gente. A gente precisa ter confiança nas nossas decisões, né? Se você não está tomando uma decisão assim, sem sentido, né? Se você tem um fundamento para isso, né? Se você tem segurança no que você está falando, o que as outras pessoas vão falar, você, se quiser, você pode argumentar ou não, você pode tentar convencer a outra pessoa ou não, mas isso não vai te abalar ao ponto de você desistir, porque você tem segurança, né, que você tá certo, né? E se a opinião do outro te causa tanta dúvida, eu acho que das duas uma. Ou você não tem segurança da sua escolha, e aí você fica balançado, né? Ou você precisa realmente cuidar um pouco mais, né, das suas emoções, porque aí você já tá com uma instabilidade emocional, Sim. né? Eu acho que aí você E às já vezes a atingiu um alerta. dificuldade por se responsabilizar por essa escolha, né, gera esse conflito interno. Então, por isso que é tão importante, né, a pessoa se conhecer. E o conhecimento, gente, buscar informação, claro, em fontes seguras, né, onde você sabe ali que não tem erro, vai empoderar essa mulher. Ela vai se sentir muito segura. Ela vai se sentir assim capaz mesmo de cuidar, né? De fazer o filho comer, muitas vezes na introdução alimentar, ou de repente na cólica, né? Putz, eu tô com o bebê com cólica, o que que eu faço agora? Então tudo isso vai empoderar ela. Uhum. Mas aquelas mulheres que já estão, né, com alguma alteração emocional significativa, ela não vai conseguir sustentar isso. Ela não vai conseguir bancar essa decisão de muitas vezes não dar o chazinho de camomila que a avó indicou, de repente dar um pouquinho de água, né, que o Por avô causa da indicou, insegurança, né? por conta da insegurança. Então, por isso que assim, o conhecimento é tudo, né? Porque é esse conhecimento que vai dar voz, né, para aquilo que ela deseja, para aquilo que ela quer e vai deixar ela muito mais segura na criação e nos cuidados com esse bebê. Isso aí. Ju, vamos encerrando por aqui, já deu o nosso tempo de hoje. Muito obrigada pelo bate-papo, pela sua disponibilidade, porque eu acho que esse assunto é muito importante a gente trazer, né, essa discussão. E com certeza daria para a gente ficar aqui, ó, Sim, horas falando, né, de muita coisa. Então, espero aí que a gente possa ter ajudado muitas mamães, né? Se alguém quiser ir mandar alguma mensagem pra gente, né, para tirar alguma dúvida, né, fazer algum desabafo, pedir qualquer alguma dúvida ou ajuda. até mesmo uma sugestão, né? Olha, Ju e Mônica, falem sobre esse assunto, né? Porque assim, é um assunto muito amplo, né? A gente tem muita coisa aqui para trazer, muita coisa para falar. Então, até mesmo alguma sugestão. Ah, eu queria que vocês falassem sobre determinado tema. A gente pode combinar uma outra live e falar sobre isso também, tá? Uhum. Mas eu também fico à disposição, se precisarem de qualquer ajuda, tirar dúvida, né? Ou se alguma coisa que eu passei, né, não ficou claro, eu fico à disposição também para esclarecer.
Minha mãe tá te mandando um oi aí, ó. Ah, Elaine, tudo bem? Um beijo. Então, gente, nós vamos deixar a live gravada, tá? E em breve, quem sabe, né? A gente não tem aí outros assuntos pra gente falar. Bom final Sim. de semana aí pra todo mundo. Ju, vamos curtir nossos compromissos agora, porque aqui, ó, a mamãe tá on e não para tão cedo, E né? ter tempo de qualidade para a mãe faz toda a diferença na Toda a saúde diferença. mental. Isso Ir aí, no salão, ir importantíssimo. curtir uma festa, e curtir o marido e as crias faz toda a diferença. Ó, aqui assim, ó, a gente saiu de São Paulo, veio para BH, tinha que ter os bônus de ter ficado sem os amigos, né? Então, chega final de semana, vai um filho para uma avó, outro filho vai para outra, e é isso aí. Isso mesmo, as vovós também estão on. Eu vi aqui a Elane, eu vi É, aqui a Célia a também mãe estava do aí. A Célia acho que Glauber, já saiu porque a a gente tem Célia. aniversário, né? Mas estava aí, as vovó estão on. Estão on. Um beijo, gente. Bom final de semana. Tchau, gente. Um Tchau, abraço. tchau. Ju.